Bem, bom dia a todos. Vamos começar. Por isso, agradeço à equipa diretiva do POCUR, à doutora Helena Azevedo, à engenheira Manuela Matos, à doutora Isabel Quintas, aceitarem o nosso convite para aqui estarem. Um pequeno enquadramento no âmbito da Comissão de Economia da Assembleia da República. Foi criada uma subcomissão que tem por missão acompanhar especificamente o planeamento, a execução, a monitorização dos fundos, tanto ao nível do PT 2020, como ao nível do PRR, que o temos feito até agora, e também depois ao nível do 2030, que é o fundo a seguir, e já há algumas transições de um para o outro. Por isso nós temos feito esse trabalho mais ao nível do PRR, e entretanto agora vamos abrir aqui uma janela para ouvir, porque já estão no último ano de execução, já estão no N+2, já têm taxas elevadas de execução e estamos no fim. Por isso, para ouvir os PTs, os programas operacionais temáticos, os POs temáticos, como nos parecer. Começamos pelo POCUR, que é, de facto, um dos programas mais importantes e que até tem a ver muito, tanto ao nível do ambiente, também com as câmaras, o poder autárquico, toda essa matéria, a transição climática. Por isso, desse aspecto, as nossas boas-vindas nesta audição. As regras são muito simples. Os nossos convidados, neste caso convidadas, têm 10 minutos para fazer uma intervenção inicial e depois até 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, e depois segue-se uma ronda pelos partidos com 7 minutos, depois é decrescente, e começaremos, e depois no fim dessa ronda terão direito a responder no mesmo tempo utilizado. Por isso, vamos fazendo isto com alguma dinâmica. Se forem mais concisas na intervenção, seguramente poupamos tempo e sobra tempo para as questões e para os esclarecimentos necessários. Por isso, eu sei que tem uma apresentação, por isso íamos começar. Tem a palavra a doutora Helena Azevedo para uma intervenção máximo de 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada. Estamos aqui com muito gosto para todos os esclarecimentos que sejam necessários. Preparámos, de facto, uma apresentação muito sintética com os principais elementos que nos pareceram úteis para mostrar a evolução do programa e a sua taxa de execução no final de fevereiro. Se calhar começarmos aqui a passar, são poucos slides muito sintéticos. Bom, começando aqui por uma apresentação global do programa, temos ali a azul a linha com os 2,2 mil milhões de euros de fundo de coesão, que é a dotação de fundo comunitário que o programa dispõe, e depois temos a sua evolução ao longo do tempo. A amarelo, a linha que tem a taxa de compromisso ao longo do final de cada ano. O compromisso resulta dos projetos aprovados e do montante de fundo de coesão que é atribuído aos projetos quando são aprovados, e depois a verde, a linha que tem a evolução da execução do programa, que é o resultado da execução financeira de cada um dos projetos que são aprovados. Portanto, temos aqui uma trajetória que é perfeitamente normal na implementação de um programa, de acordo também com a nossa experiência de programas anteriores. Portanto, a aprovação dos projetos no fundo, é aquilo que acontece em primeiro lugar, quando os projetos são apreciados, são aprovados e dá origem à atribuição do financiamento em termos de montante comprometido, mas depois, a partir dessa aprovação, os projetos entram em execução física e financeira. E, por isso, a linha da execução vai sempre um pouco atrás da linha do compromisso. Portanto, a trajetória é normal. Chegamos ao fim de fevereiro com 104% de taxa de compromisso. Portanto, temos uma ultrapassagem em 4 pontos percentuais, que é normal. Portanto, é o overbooking que nós precisamos de ter para quebras de execução que vão sempre acontecendo. Precisamos ter um pouco mais de compromisso para garantir que absorvemos 100% do fundo, que é essa a nossa
nossa missão e é aquilo que estamos a fazer. E depois a taxa de execução, também chegámos ao fim de fevereiro com 82,3% de taxa de execução, que, portanto, depois de um ano de 2021 e 2022 com fortes taxas de execução, que contribuíram que permitiram esta taxa no final de fevereiro. Aqui apresentamos um ponto de situação um pouco mais detalhado por cada um dos eixos do programa, que são os três eixos operacionais. O eixo 1 para a transição energética, que o Sr. Deputado referiu, de facto, apoiar a transição energética é aquilo que nós temos previsto no eixo 1, tem 737 milhões de euros de fundo de coesão programado, e temos fundo aprovado 747 e de execução, uma taxa de execução de 67%. É aqui que temos o maior volume de fundos por executar, que resulta essencialmente de projetos de grande dimensão, projetos que foram aprovados mais recentemente, projetos de grande dimensão, como referi, e de grande complexidade também ao nível da mobilidade urbana sustentável. Portanto, é onde temos o maior montante por executar, fruto dessa dimensão e complexidade. Depois temos os eixos 2 e 3, o eixo 2, adaptação às alterações climáticas e prevenção de riscos, que é um eixo praticamente em fase de fecho, tem 92% de taxa de execução, elevadíssima, os projetos correram todos muito bem, estão praticamente todos executados, à exceção de meia dúzia deles no domínio da prevenção de cheias e inundações e no domínio da proteção do litoral. É muito tranquilo e já muito próximo do final. E o eixo 3 também com uma excelente taxa de execução, que é de 90%. O eixo 3 destinado à proteção do ambiente e proteção e eficiência dos recursos, onde é o eixo que tem maior volume de fundos no programa, 993 milhões, e que tem uma taxa de execução de 90%. É aqui que temos os investimentos do ciclo urbano da água, da valorização de resíduos e também da proteção da natureza e da resolução de passivos ambientais. Portanto, um eixo também com boa taxa de execução. Portanto, a nossa aposta é agora, nos meses que faltam, nos 10 meses que faltam, conseguir taxas de execução próximas dos 100% em cada um dos eixos, nomeadamente no eixo 1. Aqui podemos um bocadinho ver mais em pormenor de quais são as áreas, as tipologias de intervenção do programa que têm maiores taxas de execução. Portanto, a taxa média do programa é os 82,3%, que já referi, e depois temos ali áreas com elevadíssima execução, nomeadamente a regeneração de instalações industriais abandonadas, o ciclo urbano da água, planeamento e gestão de risco, adaptação às alterações climáticas, erosão costeira, etc. E depois temos aqueles que têm menor taxa de execução, portanto, a taxa do programa é a taxa média. E os que têm menor taxa de execução, aqueles que têm ainda aqui alguma execução com bastante materialidade a fazer, nomeadamente as infraestruturas de transportes, e aqui destacava os investimentos do metro do Porto, do metro de Lisboa e das infraestruturas de Portugal, em que os montantes elevados que faltam executar provocam aquela taxa um pouco mais baixa, 59,8%, de qualquer forma avançaram bastante no ano de 2022. Eficiência energética na administração pública nos falta também alguma execução, nomeadamente nos projetos da área da saúde que, enfim, tiveram bastantes dificuldades decorrentes do contexto da pandemia e do que se seguiu, portanto, projetos que precisam de um pouco mais de tempo a serem concluídos, e também a produção de energias renováveis, em que temos também alguns projetos do hidrogénio aprovados mais recentemente, que ainda têm alguns valores por executar. Mas estamos a acompanhar a situação, estamos a promover um diálogo e uma articulação permanente com os beneficiários, no sentido de confirmar as capacidades de execução, confirmar o planeamento financeiro, tudo isto para chegarmos ao final de 2023 com 100% de taxa de execução, que é aquilo que prevemos que vai acontecer, portanto, com a absorção total dos fundos e também o cumprimento dos objetivos do programa, não é só absorver os fundos, mas também cumprir as principais metas do programa. Aqui, neste slide, que é o último, nós temos a visualização de que o POSEUR assegurou sempre o cumprimento das metas de execução que nos foram fixadas, portanto, em 2021 ultrapassando a meta, em 2022 só ficámos 1 milhão abaixo, portanto 99,64
achamos que é 100%, portanto cumprimos a meta 2022, que foi uma meta bastante exigente, vemos aqui o crescimento da execução de 21 para 22, e a meta que temos para 2023 é uma execução de 417 milhões de euros, que está ao nível de 22, portanto parece-nos perfeitamente alcançável nos meses até ao final deste ano. Portanto, as nossas perspectivas são positivas e temos uma autoridade de gestão perfeitamente motivada para as cumprir, em articulação com as principais entidades beneficiárias, que são a administração local, são a administração pública, são as empresas públicas. Portanto, é um programa muito direcionado a investimentos públicos nas áreas correspondentes. Não sei se ultrapassei o tempo. Não. Obrigado, Sra. Doutora. De facto, ainda sobrou tempo. Muito obrigado pelo pedido de concisão e pela apresentação muito esclarecedora que nos brindou e que nos apresentou. Passamos agora à fase das intervenções dos grupos parlamentares. O primeiro grupo parlamentar a intervir será o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. O máximo de 7 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes. Sr. Presidente, muito obrigado. Caros colegas também. Queria cumprimentar a equipa do PO-SEUR, é uma equipa com largos anos de experiência em fundos comunitários, em especial ligados ao ambiente. A Sra. Doutora Helena Azevedo já a conheço de outras andanças, há alguns anos atrás, quando estava à frente do município de Valença e da Cima Alto Minho. Sra. Doutora, realmente nós estamos no último ano de execução do PT 2020. A Sra. Doutora falou 10 meses é a execução na plenitude, ou seja, em termos físico e financeiro. Digamos que a execução física, o mais tardar no mês de outubro, deverá tudo, como habitualmente acontece, estar concluída para termos tempo ainda de submeter os pedidos de pagamento e a sua validação e, eventualmente, alguns acertos que possam ser necessários de implementar. E, portanto, realmente o tempo é parco que nos sobra e eu estou convencido, ou convicto, que tudo farão para a execução plena deste pacote de fundos que foi colocado ao dispor de Portugal e que nos cabe honrar esse compromisso. Realmente, o PO-SEUR dos POs temáticos é aquele que apresenta uma taxa de execução mais baixa. Portanto, os POs temáticos têm uma taxa de execução de 92%, o PO-SEUR está nesta data com 82%, portanto 10% abaixo da média dos POs temáticos. Há compromissos em carteira que permitem aspirar que realmente se possa esgotar a verba ao dispor até ao final do ano. E a primeira pergunta é, desses compromissos, eles são execuíveis, quer física, e depois, posteriormente, financeiramente, até ao final do ano. Se algum dos projetos que estão aprovados falhar, há garantia da vossa parte, garantias nos pode dar de que há em carteira outros projetos que ou estão já numa fase de maturidade muito grande, se calhar estão executados quase, ou faltam só os 5% finais, que podem ser, digamos que, sair para cima da mesa e podem ser submetidos e financiados depois de acordo com as verbas que estão previstas e assim conseguimos alcançar essas metas. No entanto, como também referiu há pouco, temos aqui algumas áreas que nos merecem alguma preocupação. Em especial aquelas que referiu muito bem no gráfico anterior, por tipologia de intervenção, a área realmente, os amarelos do eixo 1. Em especial a eficiência energética e infraestruturas de transporte. Eu sei que no início do programa foi dado um grande ênfase à questão dos recursos, sobretudo ao chamado ciclo urbano da água. Havia muitos projetos em carteira, já estavam em andamento, inclusive, do quadro comunitário anterior. Havia investimentos dos municípios e não só, e das Águas de Portugal, que é preciso dar andamento, e, portanto, foi um grande contributo inicialmente para atingirmos logo de início do programa uma execução simpática. Em relação a estes últimos que referiu,
Realmente, não sei se foi por derrapagem na aprovação por parte das entidades públicas, se foi por necessidade de pareceres de algumas entidades. O que é facto é que eles hoje apresentam aqui uma execução que é preocupante no sentido de que há aqui umas luzes amarelas que estão acesas e com certeza que tudo farão e nós também ajudaremos na nossa parte para que a execução seja plena. Nomeadamente, a questão da eficiência energética de infraestruturas públicas, gostava que nos tentasse explicar porquê. Porque é que estamos quase com 40% de execução ainda por realizar. Qual foi o principal entrave? Foram cativações, foi a dificuldade das entidades públicas de avançarem com as candidaturas, muitas vezes, isso também tem sido dito, as entidades públicas têm alguma dificuldade de avançar com candidaturas, como têm muita experiência, a maior parte das entidades públicas, a maior parte das entidades públicas que lançavam sempre nas candidaturas foram os municípios, CIMs e CCDRs, nem sempre as entidades públicas tiveram essa possibilidade e quando a tiveram, nem sempre foi fácil avançar com as candidaturas. A outra, em relação às infraestruturas, a eficiência energética das habitações, nós temos visto que, mesmo no PRR, tem havido muita dificuldade em conseguirmos alocar as verbas que temos ao nosso dispor. E a mais preocupante delas todas são as infraestruturas de transporte. Disse-nos há pouco que estamos a falar de projetos de grande envergadura, de uma componente financeira muito pesada no programa, do método do Porto, do método de Lisboa, e o outro eu não percebi. A IP. E em relação ao método do Porto de Lisboa, nós tivemos conhecimento recentemente que havia necessidade de reforço financeiro de algumas das linhas. As obras decorrem, o andamento está previsto. Não sei se vão conseguir executar na plenitude as candidaturas que estavam previstas e a pergunta que ia fazer de imediato era, no caso das infraestruturas de transporte, se não conseguir executar as verbas todas que têm ao seu dispor neste quadro comunitário de apoio, se está prevista a sua tramitação, a transição para o quadro seguinte, para o PT 2030, de forma a que, libertando esses recursos, possam apoiar outros projetos que estão em carteira nesta linha dos compromissos que tem a chamada Bolsa de Mérito. Não sei se a Bolsa de Mérito está aberta oficialmente ou não. Com certeza que existirão outras entidades públicas que estão receptivas a investir nessa matéria. E, portanto, são estas as nossas inquietações e desejar que a continuação de um bom trabalho para que se consiga alocar na plenitude a verba que temos a nosso dispor. É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Topa Gomes também tem uma intervenção. O Sr. Deputado tem 30 segundos. Eu julgo que pouco por 2 minutos. Um minuto e meio, está bem? Ok. Por isso tem a palavra o Sr. Deputado António Topa Gomes. Era só muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e cumprimentar naturalmente a entidade gestora do POSEUR. Era só para concretizar um bocadinho estes aspectos, nomeadamente na questão das infraestruturas de transporte. Tanto quanto eu sei, no caso do metro do Porto, trata-se da linha rosa e amarela, portanto são duas linhas, uma delas pelo menos está longe de estar terminada, que é aquela que liga a Casa da Música à Estação de São Bento. No caso do metro de Lisboa, o apoio do POSEUR, tanto quanto que eu sei, é a linha circular, que não me parece que esteja de maneira alguma terminada este ano, e não estamos a falar de terminar a linha, estamos a falar de terminar a execução financeira, e no que se fala dos investimentos das infraestruturas de Portugal, um deles é o metro do Mondego, também, tanto quanto eu sei, que começaram agora as primeiras obras. E, portanto, objetivamente, pergunto como é que estes casos concretos, com uma tão baixa taxa de execução, tão baixa, atendendo a que o limite, o fim, deveria ser este ano, será possível concretizá-los em tempo útil e qual um plano alternativo, se é que existe para estas situações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para 7 minutos de limite de resposta, tem a palavra a doutora Helena Azevedo, Presidente do POSEUR. Muitíssimo obrigada. Procuraremos aqui responder o melhor possível, de forma mais esclarecedora possível. De facto, começando pelo aspecto que referiu em primeiro lugar, de facto é o último ano de execução, os últimos 10 meses, temos plena consciência disso.
Portanto, temos, para os casos de projetos de maior dimensão, temos o planeamento de execução financeira, portanto, trimestral. Vamos acompanhando a situação ao longo de cada mês que passa, com um trabalho muito próximo dos beneficiários, de forma a responder às dúvidas, às dificuldades. Estamos a fazer também diariamente um trabalho de avaliação de compromissos não executáveis. Portanto, há compromissos, mesmo dentro de cada projeto, que já não são passíveis de conclusão e no sentido de reduzir o compromisso do programa para aquilo que não for executável. Portanto, isso é o nosso trabalho dia a dia, reprogramando em baixa, infelizmente cancelando alguns projetos que se atrasaram no processo de contratação pública, de execução. Normalmente é contratação pública, portanto, estes projetos, nestas áreas que nós apoiamos, são projetos muito exigentes ao nível de estudos prévios, estudos de avaliação de impacto ambiental, portanto, mesmo ao nível de estudos e projetos, consome uma grande parte do tempo e, portanto, nós estamos a falar de entidades públicas a maior parte das vezes. Quando nós aprovamos um projeto, a primeira fase, porque não pode ser de outra forma, é exatamente a elaboração dos projetos de execução e uma série de estudos e, portanto, isso consome grande parte do tempo. A seguir, os concursos públicos, muitas vezes concursos públicos internacionais, visto o Tribunal de Contas, portanto, há aqui todo um peso administrativo e técnico, digamos assim, no início, que faz com que os projetos, quando vão para o terreno, já passaram alguns meses, porventura um ano e meio, no caso dos projetos de maior dimensão. Isso justifica, na nossa perspectiva, nós não temos apoio às empresas e, portanto, destacamos-nos das áreas de intervenção dos outros colegas dos outros programas temáticos que têm, de facto, maior taxa de execução. Portanto, é normal que um programa como o nosso, Fundo de Coesão, portanto, projetos pesados, promovidos por entidades públicas que só começam a executar quando o financiamento comunitário está aprovado, de outra forma não têm maneira de ter autorização, na maior parte das vezes, sequer para fazer os projetos. Portanto, há aqui um tempo que é necessário dar para que os projetos vão para o terreno e que justifica, de facto, esta média mais baixa do nosso programa face a outros que têm outras realidades completamente diferentes, como o Compete ou o programa operacional capital humano, etc., que têm uma execução mais facilitada, chamemos-lhe assim, embora cada um tenha as suas dificuldades, mas nós não temos, de facto, algumas desses aspectos que caracterizam outros programas. De qualquer forma, por isso, de facto, a execução tem um perfil um pouco mais lento, no caso do Fundo de Coesão, dos projetos de ambiente e de energia, do que outros programas. Também não escondemos as dificuldades iniciais de execução do eixo 1, da transição energética, fruto de intervenções inovadoras que nunca tinham sido financiadas, como, por exemplo, a eficiência energética, não tinham, quer dizer, tinham, mas a uma escala diferente. Portanto, a eficiência energética na habitação através de um instrumento financeiro, foi a primeira vez. Portanto, a Comissão Europeia também com grandes exigências iniciais, ao nível do que é que era necessário para os projetos serem coparticipados. E, portanto, gastou-se muito tempo na melhoria das condições de financiamento dos projetos, em negociação com a Comissão Europeia, já depois do programa estar aprovado. Por isso, as áreas da energia são aquelas que exigiram também que se investisse bastante em capacitação. As entidades públicas, que beneficiárias da eficiência energética, tiveram que recorrer a peritos para elaborar estudos sobre as medidas de eficiência energética que podiam adotar, portanto, tudo algo que aquelas instituições não tinham as suas capacidades, uma vez que estamos a falar de hospitais, estamos a falar de universidades, politécnicos, que o seu know-how vai para a prestação dos serviços e não propriamente para as questões técnicas. Portanto, houve aqui a necessidade houve aqui algumas dificuldades de arranque, frutas das grandes complexidades e dificuldades que a própria Comissão Europeia exigiu inicialmente, que depois até foi flexibilizado, só que nós já tínhamos os projetos aprovados, fomos dos primeiros, nós quisemos implementar áreas novas e depois acabámos por não poder aplicar a esses projetos essas condições um pouco mais favoráveis, em termos de taxas, etc.
Portanto, tem sido de facto uma dificuldade, mas fizemos um caminho muito bom. Esses 64% que aqui temos na eficiência energética da administração pública já é um grande avanço nos últimos tempos e, portanto, estamos plenamente convencidos de que vamos cumprir e vamos assegurar a execução integral, mesmo que haja algumas quebras que vão com certeza existir. Essas quebras serão compensadas com o overbooking que nós temos. Portanto, para compensar quebras, nas áreas que têm menos taxa de execução, então nós temos um overbooking de 4 pontos percentuais, temos um overbooking total na ordem dos 100 milhões de euros, se não estou em erro, é na volta dos 100 milhões de euros, portanto temos mais compromissos do que verbas, e isto exatamente para as quebras. Também temos também temos algo que podemos lançar mão para absorver quebras, que é o facto de, em muitos projetos que foram ao mercado, os custos de investimento estão muito mais caros. Portanto, os custos de investimento aumentaram muito. E nós, com o programa todo já comprometido, temos dificuldade em aumentar o financiamento comunitário dos projetos nesta fase, mas acautelamos uma situação intermédia, que é considerar esses montantes que agora não temos verbas, mas podemos vir a ter no final, e colocamos-lo em uma situação de overbooking, a que nós chamamos de despesa elegível não comparticipada recuperável. Portanto, caso haja quebras, podemos aumentar o financiamento dos projetos que têm um custo de investimento mais elevado. Portanto, essas são as formas de compensar as quebras, que nos parecem suficientes. Podemos também lançar mão no final de alguns aumentos de taxas de cofinanciamento que sejam necessários para absorver todo o financiamento do programa, sem perder um euro de fundo, que de resto nem pomos sequer a hipótese disso acontecer. Portanto, temos condições para acautelar a absorção total dos 100% do financiamento do programa. De facto, o eixo 1 é aquele que merece maior preocupação, é aquele em que todos os dias nós dedicamos grande parte do nosso tempo. Os atrasos na eficiência energética na administração pública eu já expliquei, as dificuldades iniciais que levaram mais tempo que os projetos fossem para o terreno, mas depois surgiram as outras dificuldades da pandemia, que foi quando os projetos iam começar a ser executados, veio a pandemia, que fez com que nos hospitais nada se fizesse neste âmbito, não é? Não era possível pensar em substituir janelas por janelas eficientes quando se estava com aqueles problemas que sabemos. Depois também aqui algumas áreas, nomeadamente nos transportes públicos, a eficiência energética nos transportes públicos, também sucederam outras dificuldades de contexto associadas à guerra na Ucrânia e aos seus efeitos, que também se estão a fazer sentir, já em todos os projetos, mas sobretudo nas infraestruturas de transporte e nos equipamentos de transporte, os autocarros limpos. Portanto, nós temos um programa de financiamento da substituição de autocarros a diesel por autocarros limpos, sem emissões, e que é o mercado, portanto, digamos, as perturbações logísticas do mercado e o atraso nas entregas dos autocarros e equipamentos tecnológicos, etc. E também nos grandes projetos, isso se refletiu, os grandes projetos de mobilidade, que são, de facto, os dois do metro do Porto, a linha rosa e a linha amarela, é a linha circular do metro de Lisboa e, no caso das infraestruturas de Portugal, é a modernização da linha de Cascais e o sistema de mobilidade do Mondego. Portanto, o que é que significa? Só mesmo para terminar, é um aumento de custos grande e a necessidade de maior tempo. E, portanto, esses grandes projetos não vão conseguir estar concluídos a 31 de dezembro de 2023. É um dado adquirido. Os montantes comprometidos já têm em conta aquilo que se prevê executar até 31 de dezembro deste ano, e não mais do que isso. Então, estes projetos, no caso do metro de Lisboa e do metro do Porto, a partir de 1 de janeiro de 2024, serão financiados exclusivamente com recursos nacionais, e no caso dos projetos das infraestruturas de Portugal, que é o metro do Mondego e a linha de Cascais, vão ter uma segunda fase
financiada no Portugal 2030. Já está previsto, portanto, já foi informada a Comissão Europeia, vamos formalizar porque sendo grandes projetos temos que submeter à Comissão Europeia, portanto, tudo isso está acautelado e os montantes que faltam a executar são apenas aqueles que se prevê executar até 31 de dezembro de 2023. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Compensei o tempo em déficit da primeira ronda, mas, acima de tudo, face ao manifesto interesse na resposta, foi absolutamente categórico em relação às perguntas que foi colocado. Eu acho que aproveitou o interesse público podermos ir na reflexão até ao fim. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Zé Rui, máximo 7 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Helena Azevedo e a sua equipa. Felicito-as pelo trabalho que vem desenvolvendo e quero começar por dar uma nota de que neste tipo de trabalho que vem desenvolvendo há uma nota muito positiva que eu acho que devemos dar, que é habitualmente os cidadãos e as entidades que nós ouvimos aqui e que ouvimos no dia-a-dia na rua queixam-se que do outro lado não há um interlocutor. Habitualmente o cidadão queixa-se que nos fundos comunitários há uma dificuldade em encontrar do outro lado um interlocutor. Ora bem, no PO-SEUR não é assim. No PO-SEUR os nossos autarcas e quem trabalha diretamente convosco elogia a abertura e a disponibilidade que têm para serem o interlocutor ativo pronto a ajudar a resolver os problemas. Sabemos que os meios não são ilimitados e que não é possível resolver todos os problemas, mas a relação entre quem dirige quem dirige o PO-SEUR, as pessoas que estão aqui connosco hoje e os nossos autarcas, como foi dito pelo deputado Jorge Mendes, e por outros organismos da administração pública, é que há uma boa relação. E depois aquilo que não está executado, que foi dito aqui que falta executar, não é nitidamente responsabilidade vossa, porque vocês não lançam projetos, simplesmente os aprovam, e o trabalho que tem feito, eu quero dar nota da grande competência com que o tem feito. Eu, há algum tempo atrás, tive a oportunidade de acompanhar o anterior Ministro do Ambiente e achei particularmente significativo uma expressão do anterior Ministro Matos Fernandes que disse, na inauguração de uma estação de tratamento em Nelas, no Concelho de Nelas, que disse que havia mais placas do PO-SEUR do que havia de localidades naquela região. E eu nunca tinha dado conta, mas é de facto verdade. E eu acho que este programa é de facto um grande fator de coesão, porque permitiu desenvolver muito todo o território e foi um fator de grande coesão territorial, principalmente nos meios. Eu sou de um distrito do interior do país, e principalmente nos meios onde nem sempre o desenvolvimento é tão visível, tornou possível que essas zonas se desenvolvessem muito e que em algumas áreas, nos últimos 10 anos, houvesse uma profunda revolução em algumas das áreas onde houve abertura de candidaturas e igualdade de oportunidades, e isso é hoje reconhecido por todos, independentemente dos quadrantes partidários. Nós não podemos é evidente que nós todos pretendemos que não haja nenhuma derrapagem naquilo que são os objetivos em termos de metas, mas também não podemos ficar insensíveis ou esquecer que vivemos um período em que a pandemia trouxe-nos aqui problemas e que também no Estado há um conjunto de regras que nos impedem de sermos tão céleres quanto gostaríamos. A máquina do Estado é uma máquina que tem muitas virtudes, mas que também tem muitos defeitos, e sabemos que há coisas chamadas portarias de extensão e que há um conjunto de regras de contratação pública que a máquina do Estado, para pôr o carril no sítio, é preciso às vezes que haja muita paciência, e eu gabo e louvo a vossa paciência. São 3 mulheres que certamente por isso estão mais talhadas para esta função. E chegarmos ao fim deste quadro e termos esta execução, e chegarmos ao fim, eu acho que vamos ter os 100% atingidos, é de facto notável. A questão que o Partido Socialista gostaria de vos colocar é, no futuro, a gestão destes fundos comunitários nestas áreas vai passar para as regiões.
E a questão que eu vos coloco é como é que se vai fazer esta transição. Primeiro, eu já percebi que não vamos ter nenhum problema na execução e que, se de uma forma ou de outra nós vamos executar, e quem está um bocadinho atrasado vai ter que acelerar os procedimentos e vai ter que resolver os seus problemas. Não é o POCU, são aqueles que estão a executar os programas. Mas no futuro isto passa para os PO regionais em cada uma das CCDRs. Esse modelo é um modelo que, do vosso ponto de vista, é um modelo que vai trazer benefícios. Estava bem assim, centralizado num único programa para todo o país. Gostaria de ouvir a opinião de quem tem acompanhado este processo ao longo de todo o país. Quais vão ser os critérios de afetação? O critério vai ser consoante aquilo que é preciso, ou é em função daquilo que são as regiões e as suas. Eu sei que isto causa alguma discussão política, mas gostaria de ouvir a vossa opinião, enquanto pessoas que têm estado na gestão deste programa. Se não quiserem dar também, é natural que não a dão. Nós sabemos que em política nós enrolamos a resposta e não a damos. Mas gostaria de ouvir a vossa opinião, enquanto técnicos, se esta nova forma de gerir este programa, se é melhor ou se nem por isso. E depois a questão do PT 2030, se as verbas previstas para esta área continuarão na linha do que nós necessitamos, ou se ficam aquém do que era suposto nós termos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. Para responder, a doutora Helena Azevedo, o máximo de 7 minutos. Muito obrigado, doutora. Eu é que agradeço, obrigada. Agradeço ao deputado José Reis, portanto, as suas palavras que realmente nos sensibilizam. De facto, temos aqui os colegas que aqui estão, mais os que estão lá no programa, todos os dias tentam manter essa boa relação com o beneficiário, porque de facto é com os beneficiários que é quem executa os projetos e cumpre os objetivos. Portanto, nós somos apenas o financiador e somos um elemento de colaboração, porque o objetivo é comum, é a coesão do território, é a concretização das políticas setoriais, é tudo isso que nos une e, portanto, estamos lá sempre disponíveis. Apesar de estarmos em Lisboa, estamos sempre em todo lado, como costumamos dizer, através dos meios de que dispomos. Mas é bom ouvir isso, é muito bom, mas é de facto muito, muito bom. De facto, a grande parte das dificuldades e das ainda baixas taxas de execução tiveram a ver com as dificuldades iniciais, mas também com os problemas da pandemia, como já disse, mas aproveito para salientar as palavras que referiu. De facto, os problemas da pandemia causaram aqui um impacto brutal nos projetos que estavam de grande dimensão, sobretudo os do eixo 1, que estavam a iniciar a sua execução. Falta de mão de obra, atrasos nas obras, falta de materiais, falta de componentes, tudo isso, aumento de custos, portanto, tudo isso decorre da pandemia, depois aumentado pela guerra. E, de facto, temos aqui os problemas da máquina do Estado, que já tinha referido. De facto, nós, quando aprovamos um projeto, ele começa do início e leva muito tempo a ter toda a parte de estudos e projetos concretizados para ir para as obras, que são os componentes com maior execução financeira. Portanto, o que dá execução financeira ao programa são as obras grandes e os grandes equipamentos. E isso, normalmente, é na reta final dos programas que acontece e, portanto, de certa forma, esta decisão é normal, enfim, agravada pelo contexto. Quanto ao futuro, de facto, nós aqui a decisão é uma decisão política, não é da autoridade de gestão. O que é que nós podemos dizer? Que, de facto, aprendemos muito ao longo do tempo nestas áreas, no ciclo urbano da água há mais tempo, nos resíduos há mais tempo. Aliás, passou-se no quadro anterior que, a meio do quadro, as intervenções que estavam nos programas regionais passaram para o programa temático. Portanto, nós estamos habituados a lidar com estas áreas e temos já bastantes competências nestas áreas. Mas a decisão é esta, a decisão é política. O programa, e portanto não temos nada a referir relativamente a isso, será melhor ou não, é o tempo que o vai dizer, é a implementação. De qualquer forma, estamos em articulação com os colegas dos programas regionais que vão ficar com
o ciclo urbano da água integralmente, com os resíduos e também há alguma transição da eficiência da produção de energias renováveis, neste caso para o COMPET, não se chama COMPET, mas nós chamamos-lhe assim, para o programa temático, e, portanto, há aqui um conjunto de transições. Mas o que é que nós estamos a fazer, e fazemos com todo o gosto. Aliás, a colega, a doutora Elizabeth, está a coordenar o grupo de trabalho do regulamento específico, portanto, nós estamos a dar toda a informação que dispomos da nossa experiência aos colegas dos programas operacionais regionais. E foi desde logo a elaboração dos programas, os indicadores, tudo o que é da nossa experiência e do nosso know-how, estamos a passar regulamentos específicos, estamos a coordenar esse grupo de trabalho que vai ter essas áreas todas, que são as áreas da ação climática e da sustentabilidade, e, portanto, há aqui uma passagem de testemunho e estamos sempre disponíveis para colaborar. Portanto, aquilo que vai dar continuidade ao nosso programa é, de facto, o PACS, o Programa para a Ação Climática e Sustentabilidade, e muito concentrado em áreas temáticas da mobilidade urbana sustentável, das redes transeuropeias de transportes, tendo também alguma intervenção, mantendo o financiamento da proteção do litoral, a adaptação às alterações climáticas e prevenção de riscos na Madeira, e também projetos importantes a nível nacional na área dos resíduos, já mais ao nível da comunicação e da sensibilização, e vai ter algumas intervenções específicas no domínio do armazenamento de energia. Portanto, não vamos abandonar totalmente estas áreas, vamos ter o nosso papel para intervenções tipo nacional, que façam sentido, mas os POs regionais têm as outras intervenções. Os montantes mais elevados são, de facto, para a mobilidade urbana sustentável, para os BRTs, nos vários locais, Braga, etc., e para os sistemas de metropolitano, para o material circulante, ferroviário, também do material circulante dos metros, e nos transportes, redes transeuropeias, a ferrovia é a parte mais significativa, e os portos no continente e na região autónoma da Madeira. Portanto, são áreas, nos Açores, na Madeira é só a prevenção de riscos e a proteção do litoral na Madeira, que era também uma área que não era cofinanciada anteriormente. Portanto, há uma passagem de testemunho, mas nós não deixaremos de fazer a parte que nos for solicitada de colaboração com as outras autoridades de gestão, que já estamos a fazê-lo desde o início. Muito obrigado, Sra. Doutora. Passamos agora ao grupo parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, o máximo de 6 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, aos seus deputados, e um cumprimento especial às senhoras representantes do PO-SEUR, a doutora Helena Azevedo, a senhora engenheira Manuela Matos e a doutora Elizabeth Quintas, Muito obrigado pela vossa presença e pelos esclarecimentos que, ao contrário do que é habitual, apercebi-me pelas rondas anteriores, que são esclarecimentos profundos e com substância, o que agradeço antecipadamente. Em relação aos números apresentados e ao resumo que foi feito, que está um resumo muito bem elaborado e esclarecedor, eu tenho que dar os parabéns pela execução. E espero, faço votos, eu e todos, penso que todos, que o PRR que siga nesta linha de execução seria um bom indicador para o país. No entanto, há aqui 2 ou 3 pontos que eu precisava da ajuda da Sra. Doutora para nos explicar o que é que terá acontecido, uma vez que grande parte do programa correu muito bem e espero, e para bem do país, faço votos que até ao final do ano se cumpra a 100%, como aliás a Sra. Doutora já disse na sua intervenção inicial que contam fechar o ano nos 100%, ou então muito próximo dos 100% de execução. Neste momento estamos a 500 milhões de euros, números redondos,
não do objetivo, mas do compromisso. Portanto, execução face ao compromisso, 500 milhões de euros aproximadamente, o que dará 20%, sabendo que alguns destes processos já estão em fase final de conclusão e, basicamente, vamos dar aqui um salto significativo neste gap que existe entre o compromisso e a execução. No entanto, há dois pontos que nos preocupam, que têm a ver precisamente com a transição energética, que ainda estamos um bocadinho atrasados, 67% de execução face ao compromisso, bem como o eixo 4 da assistência técnica, que mesmo estando um bocadinho mais, creio com 72%, se não me falha a memória, exatamente, 72%, que ainda são números um bocadinho distantes. O que eu pergunto à Sra. Doutora é, dentro destes valores, tanto os 67% como os 72% de execução, ainda não estão, como aos eixos 2 e 3, em valores mais acima, por manifesta incapacidade de lá chegarmos, ou simplesmente são processos que estão em fase final de tramitação e que vão ser executados dentro do prazo? E outro ponto que também nos preocupa, que são precisamente os 3 mais atrasados. A doutora já explicou, no caso da eficiência energética, principalmente nos edifícios públicos, não é? A pandemia atrasou significativamente o andamento do processo. Depois também tivemos o fenómeno da guerra que ninguém esperava, com naturalmente um aumento significativo do custo das matérias-primas, o que veio certamente mexer com as contas e com a programação que tínhamos para esta execução. Mas eu pergunto-lhe, sendo esta uma matéria de crucial importância, os edifícios públicos a nível nacional têm consumos megalómanos, como é sabido. Ainda vamos a tempo de conseguir corrigir e convergir com o que estava proposto? Estamos ainda longe desse grau de cumprimento. O tempo já não é muito. Estamos a meio de março e daqui até dezembro isto passa muito rápido. E eu pergunto à Sra. Doutora, está ou tem dados que lhe permitam garantidamente afirmar que vamos conseguir cumprir essas metas, que vamos conseguir chegar ao final do ano e estar, se não for nos 100%, muito próximo desses indicadores nisto? Esta era a outra questão. Depois, relativamente aos transportes, nós sabemos que a questão do metro de Lisboa, do Porto e mesmo das infraestruturas, a linha férrea que não está ou não estava com um grande dinamismo, também não tinha sido para isso que foi criado o 2020, mas sim ao nível do PRR, vamos ver se fará ou não, mas principalmente o metro de Lisboa e do Porto são 2 fatores que nós consideramos de grande avanço para o país, tanto em termos de mobilidade como em termos da própria evolução natural do país em termos de infraestruturas, mas também preocupa-nos sobremaneira que não haja ainda um acelerar do metro de Lisboa e do Porto por uma questão até do compromisso que o Governo tem do plano de descarbonização. Portanto, é sabido que o metro iria naturalmente fomentar o uso de transportes públicos e, neste caso, não poluentes, e ia tirar, ao mesmo tempo, o uso do uso de transporte individual, que, como sabemos, vai dificultar ainda mais este processo de convergência assumido com a União Europeia. Portanto, basicamente, era isto que eu ia perguntar à Sra. Doutora. Estamos em condições de garantir que chegamos ao fim do ano com estes 2 objetivos cumpridos? Houve essa possibilidade um bocadinho mais distante, sendo que nos outros certamente vamos conseguir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Para responder, até o máximo de 6 minutos, a Sra. Doutora Helena Azevedo. Muitíssimo obrigada, Sr. Deputado. De facto, a distância entre a execução e o compromisso é de cerca de 500 milhões de euros. Não chega a 486, mas está 486 milhões, muito próximo.
E, de facto, pronto, é um valor importante, mas como foi passado no último slide, na verdade, nós não esperamos executar 486 milhões, porque já tem este montante, tem o overbooking que nós aprovamos, que é instrumental para as quebras de execução. Portanto, o que nós devemos, e o nosso objetivo, é executar a totalidade do fundo programado, aquilo que a Comissão nos põe ao nosso alcance, que são 2,2 mil milhões de euros, e para chegarmos a tal precisamos de 389 milhões, e que, neste momento, 28 de fevereiro, e que a execução que nos é exigida em 2023 para a absorção total é idêntica à que tivemos em 2022. Portanto, temos, vá lá, a tranquilidade de o montante, o nível de execução, não ser mais exigente do que o que tivemos em 2022. Portanto, isto em números globais, porque nós estamos a contar com quebras de execução. Agora, como é que nós garantimos então os 100%? O nosso objetivo é a taxa de execução final, no final do ano, ou no início de janeiro, porque há sempre aquelas despesas que depois podem ser apresentadas em janeiro. Portanto, apuraremos a execução final do programa, porventura, em janeiro ou fevereiro. Portanto, aqui por um ano, aí garantiremos seguramente a absorção total, os 100%, em nível global do programa. Quando pergunta, e bem, sobre a questão da assistência técnica, de facto, nós já estamos a ver, a assistência técnica é o eixo para suportar as despesas de funcionamento da nossa estrutura. Por isso, não vamos absorver a totalidade, mas também não há problema nenhum, porque não se perde, porque existe uma regra comunitária de flexibilidade entre os eixos, portanto, nós podemos aplicar mais até ao limite de 15% da dotação de um eixo, desde o momento que apliquemos menos nos outros. Portanto, também estamos a contar, não é preciso reprogramar ou tirar dinheiro da assistência técnica, porque esse mecanismo de flexibilidade dá-nos essa garantia. Pronto, e é isso que é o nosso objetivo. Por isso, pode haver quebras, e está a haver quebras, portanto, é um trabalho diário. Quando pergunta, Sr. Deputado, se vamos conseguir que esses projetos tão importantes de eficiência energética na Administração Central absorvam a totalidade do que ainda não fizeram. Sim, nós todos os dias estamos a ver se têm ou não têm. E quando não têm, verificamos que não lançaram um concurso e que já não dá tempo. Estamos a fazer essa análise caso a caso. Não dá tempo ou não lançaram mesmo o concurso. Nós retiramos essa verba, uma vez que não vai ser executada. Isto é uma dinâmica. Por isso, nós podemos ainda não absorver a totalidade das verbas para a eficiência energética na Administração Central, sendo certo que os outros eixos, ou mesmo dentro do eixo 1, haverá outros que poderão assumir essa absorção. Portanto, isto é dinâmico. Mas, obviamente, que queremos, em cada área, ter o máximo de execução possível. Achamos que sim, esses projetos de eficiência energética na Administração Central, que é só o que nós apoiamos, não há administração local, não é elegível ao nosso programa, está nos programas regionais. São projetos importantes para reduzir consumos energéticos, emissões de CO2 também. Eles estão no caminho. Alguns já caíram por não conseguirem ser executados, porque não foi possível, dadas as dificuldades que existiram e já não existir tempo, mas pronto, estamos a acompanhar essa matéria. Não se vão atingir totalmente os resultados que nós tínhamos previsto no início, em termos de redução de emissões, em termos de redução de consumos, mas lá está, fruto da crise que veio com o Covid e que depois se prolongou. De facto, houve intervenções, projetos que não foi possível, que as entidades em causa não os conseguiram executar e que naturalmente já caíram, alguns outros poderão cair ou ser reprogramados em baixa nos meses mais próximos, mas isso não impede a absorção total. Do eixo 4 também não, já respondi. Se os projetos vão ser executados nos prazos, sim, nós estamos a acompanhar. Aqueles que não vão ser executados no prazo, estamos a ver, caso a caso. Por exemplo, pode haver casos que os projetos não executam a totalidade até 31 de dezembro, mas depois assumem que concluem com recursos próprios, e isso está previsto, não há problema nenhum disso acontecer. Ou então projetos que serão faseados, portanto, terão uma fase neste quadro,
e uma fase no quadro comunitário seguinte. Quais são exemplos? Já julgo que aqui já referi, são os projetos das infraestruturas de Portugal, que, dada a sua dimensão e exigência temporal, não era possível concluir até ao final deste ano. E, portanto, o metro do Mondego, ou o sistema de mobilidade do Mondego, melhor dizendo, e a modernização da linha de Cascais vão ter duas fases, portanto, só se concluem em 2025, mas, portanto, e terão financiamento no âmbito do Portugal 2030, e o projeto do Metro de Lisboa, da linha circular, e os projetos do Metro do Porto também não vão ser concluídos em 31 de dezembro de 2023, vão ser concluídos em 2024 e 2025, esses só com financiamento nacional. Portanto, o Fundo de Coesão acompanhará ao máximo até ao dia 31 de dezembro de 2023 toda a despesa e depois o resto será... Mas tudo isso está a ser acompanhado, são projetos de facto muito importantes e que avançaram muito, só que quais são as dificuldades? As dificuldades, para já, é a contratação pública. Depois, quando as obras vão para o terreno, há problemas de arqueologia, há problemas enfim, da constituição geológica, toda uma série de dificuldades, dada a dimensão, que acontecem e que fazem com que estes projetos, infelizmente, já não se consigam concluir este ano, sim, mas isso não impede que eles sejam concluídos e que estão asseguradas as fontes de financiamento desses projetos sem problema nenhum. E quando o programa fizer o relatório final a apresentar à Comissão Europeia em fevereiro de 2025, já fará uma prestação de contas relativa a essa situação, que não oferece problemas, é uma necessidade concreta que nós compreendemos perfeitamente. Parece que respondi a tudo. Muito obrigado, Sra. Doutora, pela forma como foi absolutamente esclarecedora também sobre estas questões. Agora temos uma segunda ronda. A segunda ronda é mais simples. Os seus deputados que se quiserem inscrever, obviamente, finalizem. Está inscrito para já. As rondas são 2 minutos e depois a doutora responde no fim, no somatório dos tempos. Por isso está inscrito o Sr. Deputado Jorge Mendes, o Sr. Deputado Topa Gomes, o Sr. Deputado José Rui Cruz, para já. Por isso tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, máximo 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, só para corroborar aqui uma estimação da Sra. Doutora, que realmente alguns projetos no início deste quadro comunitário de apoio tiveram um arranque difícil, dada a exigência da própria União Europeia. Eu gostava aqui de partilhar convosco a dificuldade que os municípios tiveram, no âmbito da eficiência energética dos edifícios e da iluminação pública, de assumir aquela verba que era generosa. No caso dos municípios pequenos e médios eram 500 mil euros, que tivemos ao nosso dispor durante 2 ou 3 anos e que insistentemente suplicámos que libertem-nos desta verba. Nós queremos usar esta verba para outros fins, nomeadamente, como aconteceu na reprogramação, para reforço do financiamento das escolas básicas e secundárias, porque não era execuível. De acordo com o aviso que foi aprovado e que foi as orientações da União Europeia, executar aquele investimento de forma aliciante em termos de eficiência energética e depois devolver a poupança energética. Portanto, não fazia nenhum sentido. Portanto, às vezes, as boas vontades nesse tempo são possíveis depois de materializar, mas o que é facto é que quer nos PO regionais, quer nestes eixos, é sempre possível fazer a mobilidade de alguns projetos, das verbas, para alguns projetos. E, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que vão executar a 100% as verbas do PO regional, do PO SEUR, até 31 de dezembro de 2023, de acordo com as orientações que estão ao vosso dispor, a vossa persistência, mas também das orientações técnicas ou legais que estão ao vosso dispor para que isso se concretize. É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora por uma intervenção de 2 minutos ao Sr. Deputado José Rui Cruz. Muito obrigado. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma nota para dizer que hoje, por estranho que pareça, subscrevo inteiramente as palavras do Deputado Filipe Melo. E dar aqui duas ou três notas que me parecem importantes. Uma tem a ver com a revisão de preços.
Nós sabemos que nós, quando visitamos os nossos autarcas naquilo que é o nosso trabalho normal, enquanto deputados, uma preocupação, quer enquanto somos abordados na rua pelos empreiteiros, quer pelos cidadãos, quer pelos autarcas, essa é uma preocupação que está em cima da mesa por toda a gente. E também nós, quando fazemos uma obra em casa, damos conta de que as coisas estão de facto mais caras. E os autarcas, quando têm as obras em curso, são abordados naturalmente porque a revisão de preços é um encargo adicional. Essa revisão de preços será atendida agora nesta vossa fase final do programa, haverá espaço para isso. Sabemos também que o dinheiro não estica, mas a União Europeia poderá ser benevolenta, reforçando nesta fase final, reforçando a dotação para que possamos também fazer face a esta nova realidade que não estava prevista no início. Esta é uma questão que eu colocava. E depois, dar também nota do seguinte, nós também quando visitamos nos nossos territórios, alguns dos... Eu já disse há bocadinho que na minha região a questão do tratamento da parte ambiental foi uma profunda revolução, nomeadamente aquilo que foi as estações de tratamento na bacia do Dão, do Mondego, do Paiva, foi uma coisa notável. Mas há algumas situações que nós também verificamos que não sabemos como vamos resolver no futuro, nomeadamente a questão dos aterros. Eu um dia destes visitei um aterro e fiquei alarmado, que eu estive no início desse aterro, e quando cheguei lá um dia destes vi a dimensão daquele aterro e fiquei profundamente assustado, que é o aterro do Planalto Beirão, que tem 19 municípios. Tem que terminar. E para terminar o aterro é preciso certamente resolver o problema dele um dia destes. E eu gostaria de saber se no futuro nós temos alguma solução pensada neste âmbito, porque a dimensão a que chegou esta infraestrutura é, de facto, algo que nos faz pensar muito no futuro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava, então, agora por uma intervenção também, o Sr. Deputado António Topa Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu até reforçava, estou de acordo com o Chega e com o PS hoje, até porque tencionava intervir sobre a revisão de preços. Mas o meu primeiro comentário tem a ver com o seguinte. A Sra. Doutora referiu que os projetos demoram algum tempo no início e eu devo dizer que não posso... Subscrevo que os projetos demoram, mas não posso subscrever a pressa com que os projetos são feitos a correr. Um projeto feito com calma e um projeto bem feito é o melhor critério, o melhor caminho para se fazerem obras bem pensadas, bem feitas e, portanto, eu relativamente a esse aspecto, concordando que isso não contribuiu para que as coisas se fizessem celeremente, mas acho que é um erro crasso estar a ganhar muito tempo nos projetos sob pena depois de derraparem as obras, derraparem as funções e as funções serem mal pensadas. Eu diria que o projeto é verdadeiramente onde se encontra a massa cinzenta das obras e, portanto, era um comentário que tinha que fazer. Relativamente à revisão de preços, acrescentava só uma questão relativamente ao que disse o Sr. Deputado José Rui Cruz. A verdade é que a revisão de preços é algo legal, é que tem simplesmente a ver com o facto de ser lançado hoje o concurso e a obra ser executada num período temporal distinto. Só que este é um momento onde a revisão de preços teve um caráter excepcional. Teve um caráter excepcional pela guerra, desde logo, mas porque houve, creio que uma portaria do Governo que permitiu uma revisão excepcional da revisão de preços. E, portanto, o que eu pergunto é se isto está enquadrado de alguma forma no POSEUR, se vai haver alguma solução distinta para esta situação, porque estamos a falar de valores que rondam frequentemente os 20% e têm muito pouco a ver com os 5% normalmente recomendados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora também por uma intervenção até 2 minutos do Sr. Deputado do Chega, do Filipe Melo. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico satisfeito que já ganhamos mais um apoiante para o Grupo Parlamentar hoje. Bom, é uma questão muito simples que eu tenho para a Sra. Helena Azevedo, não sobre a matéria que nos traz hoje, porque, como já disse inicialmente, reafirmo, a qualidade das intervenções foi perfeitamente esclarecedora de todas as questões colocadas, pelo menos no que a mim me diz respeito.
mas é uma questão mais de ordem estritamente profissional, que eu perguntava à Sra. Doutora, tendo em conta os bons indicadores deixados no POCEUR, o grau de concretização que vai atingir no final do ano, e com o fim do programa, naturalmente, eu perguntava à Sra. Doutora se já terá recebido, mesmo que de forma oficiosa, algum contacto para poder integrar a equipa de acompanhamento do PRR, visto que este está muito atrasado. O Sr. Presidente da República já tem reafirmado variedíssimas vezes a preocupação com o grau de execução do PRR e, naturalmente, que os bons indicadores e o desempenho deixado ao longo destes anos no POCEUR podem ter, naturalmente, suscitado esse interesse por parte do Governo. Recebeu esse convite? Recebeu algum tipo de abordagem, seja para o PRR ou para o PT 2030? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora passava a palavra à Sra. Helena Azevedo. Tem no máximo 8 minutos para responder, por isso a palavra é sua. Obrigada a todos pelas palavras que foram proferidas. E, sim, começando por falar das dificuldades iniciais de execução das verbas da transição climática, de facto, nunca é demais referir isso, e isso deixou marcas, né, no que falta executar, sobretudo, dificuldades iniciais ditadas pelas exigências excessivas e a falta de clarificação inicial dos apoios. Nós lutámos muito contra isso, não é? E tentámos... e ao longo do tempo fomos conseguindo melhorar essas situações, mas deixaram marcas e atrasaram um bocadinho, de facto, a execução dos projetos. Mas foi muito importante, aprendemos muito e, sem falsa modéstia, ensinámos também muito os colegas dos programas regionais a lidar com este tipo de projetos para os ajudar também na eficiência energética na administração local. Portanto, foi um grande desafio e agora as condições de financiamento no Portugal 2030 e aqui também no PRR, que tem a eficiência energética da administração central, vão beneficiar muito com esse caminho de aprendizagem e de capacitação. Nós também estamos a dar apoio, de certa forma, estamos a dar apoio ao Fundo Ambiental na análise das candidaturas de alguns domínios do PRR, que são a eficiência energética na administração central, a produção de energia renovável, gases renováveis, portanto hidrogénio, e os transportes limpos, portanto o apoio à aquisição de frotas amigas do ambiente. Portanto, áreas que nós tínhamos experiência e que estamos a ajudar o PRR, de certa forma já respondendo também à última questão que foi colocada. E dando maior celeridade e aplicando os conhecimentos que nós adquirimos e toda a experiência da equipa que nós conseguimos. Relativamente à revisão de preços, infelizmente a Comissão Europeia não nos dá nem mais €1, portanto a dotação do programa é aquela que nós temos, são os 2.203 milhões de euros, portanto não haverá mais verbas, mas nós, também vendo o caráter excepcional e as exigências que os projetos evidenciavam ao nível das revisões de preços, propusemos, foi da nossa iniciativa, propor que se deixasse cair a regra dos 5% máximo de revisão de preços. Portanto, houve uma alteração aprovada em 2022, no regulamento específico do domínio CEUR, que também é comum aos programas regionais, em que caiu esse limite dos 5%. Portanto, nós agora podemos financiar as revisões de preços que ultrapassem os 5%, de acordo com as revisões normais e o caráter excepcional, portanto, a legislação excepcional que saiu. Agora, nós, como não temos mais dinheiro, o que é que nós fazemos? Nos projetos têm saldo, portanto, a obra tem componentes que ficam abaixo e as revisões de preços ficam acima, nós, dentro da verba atribuída aos programas, reprogramamos e reforçamos a componente de revisão de preços. Se, no contexto atual, em que temos um overbooking significativo, não condicionado, portanto, para ir além do montante aprovado, nós normalmente não podemos dar mais, assumir maior financiamento, mas
colocamos a verba que não é possível atribuir em overbooking e, portanto, se houver quebras, poderemos vir a financiar bastante mais revisões de preços do que as que agora podemos assumir. Portanto, tudo isso. Portanto, nós estamos a preparar o fecho do programa para acudir a essas situações, aplicando os fundos que vierem a sobrar de algumas quebras que possam existir. Portanto, tudo isso estará e é uma componente importante a ter em conta nos próximos tempos. Em relação aos grandes projetos, dados os elevados montantes que temos, Metro do Porto, Metro de Lisboa, de facto tem uma componente de revisão de preços muito elevada que nós já estamos a financiar. Nós estamos a financiar dentro dos limites das verbas aprovadas para cada projeto e não indo além disso. Portanto, essa é, no fundo, também acaba por compensar um bocadinho quebras de execução nas obras normais que possam existir até ao final do ano. Portanto, revisões de preços é isto. Relativamente às intervenções, à questão dos aterros que o Sr. Deputado referiu, nós financiamos muitos projetos do Planalto Beirão e não só, portanto, todas as outras entidades responsáveis pela valorização de resíduos, exatamente com o objetivo de evitar a deposição em aterro. Portanto, as prioridades do domínio da valorização de resíduos do POCUR e creio que também do futuro quadro é evitar a deposição em aterro e aumentar os níveis de reciclagem. Portanto, não podemos financiar aterros, não são elegíveis, de acordo com os regulamentos comunitários, mas financiamos as políticas do setor para contribuir de forma muito positiva para este objetivo. Pronto, acreditamos que haja dificuldades nesse aterro, mas de facto aí não podemos chegar. Mas pronto, as nossas intervenções são no sentido de evitar deposição, reduzir deposição e o Planalto Beirão é um bom exemplo dos projetos, são vários que nós financiamos para melhorar. Também tiveram o problema dos incêndios que destruíram parte das instalações e, portanto, nós também financiámos a reposição da capacidade produtiva do Planalto Beirão. Portanto, nesse aspecto é uma dificuldade, mas pronto, acho que a tónica e o contributo do programa é muito significativo mesmo, é um contributo mesmo muito grande para evitar a deposição de aterro e aumentar a reciclagem. Também numa última fase apostámos muito na recolha seletiva de biorresíduos, porque são resíduos que têm uma grande importância para encher os aterros, chamamos-lhe assim, e, portanto, tentar, de acordo com a estratégia nacional, contribuir para uma recolha seletiva de biorresíduos para evitar a deposição em aterro. Portanto, os nossos projetos vão contribuir muito para isso. Simplesmente, às vezes, há uma decalagem entre o financiamento, a conclusão das obras e os resultados. Portanto, às vezes, os resultados e os impactos dos projetos precisam de um bocadinho mais de tempo para se verificar, para se verem a nível dos indicadores. Mas as intervenções são muito importantes para isso. Então, projetos... a importância dos estudos e projetos de execução, sem dúvida, e nós não sobrevalorizamos esse aspecto, a importância de serem feitos com devido tempo, sem excesso de celeridade, porque isso traduz-se em pior qualidade das obras, trabalhos a mais, uma série de coisas. Portanto, temos toda a importância e nós temos projetos aprovados há bastante tempo. Nós nunca pressionamos, no bom sentido, nunca contribuímos para uma pressão excessiva na elaboração de estudos e projetos. Até abrimos avisos na fase final do POCUR só para a elaboração de estudos e projetos para intervenções a candidatar no quadro seguinte. Esse é que é um investimento que nos parece que deve ser feito até antes dos fundos ou com fundos do quadro anterior, para que quando o novo programa, os novos programas abrirem os avisos, os projetos já virem com maturidade, quer em termos de começarem depois rapidamente com as obras, quer em termos de custos que são necessários, etc. Portanto, sem dúvida que isso é de maior importância. Portanto, quanto ao futuro, portanto, está em constituição portanto, a autoridade de gestão do Programa Operacional da Ação Climática e Sustentabilidade. E, pronto, nesse âmbito, creio poder referir que fui contactada para a Comissão Diretiva desse programa, que vai dar continuidade ao POCUR. Portanto, ainda não há nomeação, mas creio que posso já aqui referir sem problemas. Portanto, o novo programa para a ação climática e sustentabilidade,
que é o único programa a nível nacional que vai gerir o Fundo de Coesão. Portanto, há aqui uma linha de continuidade com esse novo programa. Obrigada. Muito obrigado, Doutora. Bem, chegamos ao fim da nossa sessão, mas permitam-me que dê uma nota em nome da Subcomissão dos Fundos e do PRR e dos senhores deputados, seguramente. Eu penso que interpreto bem o sentimento das várias intervenções que fomos ouvindo, que o programa vai ser cumprido e que, acima de tudo, a doutora fez uma ótima intervenção nesta comissão e, acima de tudo, respondeu com clareza, não fugindo a todas as questões que lhe foram colocadas. Não é fácil encontrar elogios participados de todas as forças políticas. E a doutora aqui e a sua equipa faz o pleno, que é uma coisa que eu até agora ainda não tinha visto, o que é bom. Por isso, nós, obviamente, pensamos que a audição foi muito positiva, porque dá um conjunto de informações e pistas de como é que vai resolver ou vai rematar a questão da execução 100% do POCUR, que é estratégico, e nós todos sabemos que há um conjunto de intervenções. Eu acho que aí foi de uma clareza sublime como é que o Governo e o PO e, obviamente, os ministérios envolvidos vão resolver a questão, ou com financiamento no próximo quadro, ou com financiamento de fundos nacionais. Eu acho que isso é importante, não fugiu às revisões de preços, tudo aquilo que é alguma complexidade numa autoridade de gestão que tem que resolver a execução. Isto não é como começa, e também se falou aqui que começou, não foi titubeante, mas foi com muitos problemas. Nós não nos podemos esquecer, até como deputados, apesar de às vezes dentro da praxis política, nós vivemos muito o dia e o futuro, mas obviamente o nosso passado recente, tivemos 2 anos de paragem total nas nossas vidas, isso teve algumas complicações e acho que é importante também que uma Presidente da Autoridade de Gestão faça essa evocação do que é que se passou, até para nos refrescar de alguma forma e contextualizar o programa, principalmente tendo presente que o compromisso é executar 100%. Isto não é como começa, é como acaba. Eu acho que todas as lideranças, todos os partidos que estão na Assembleia da República, esta Comissão, o Presidente da Comissão, toda a gente, está absolutamente comprometido em que os fundos sejam absolutamente executados, que não se devolva um euro tampouco a Bruxelas e que nós possamos ter esta marcha de desenvolvimento. Ficamos felizes pelas explicações que nos dão, vamos acompanhando, seguramente com algumas visitas que teremos que fazer até ao fim do ano, não sei se terá mais alguma audição, só se absolutamente justificar, mas obviamente quero agradecer a vossa presença aqui e obviamente nós também estamos disponíveis para vos ajudar naquilo que precisarem e, acima de tudo, acho que foram absolutamente esclarecedores em relação aos propósitos desta reunião. Muito obrigado e bom trabalho.